Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Você já ouviu falar do livro Conclave, do Robert Harris? É uma história fascinante, que começa logo após a morte de um papa. A trama gira em torno do cardeal Lomeli, que é o decano do colégio cardinalício, e precisa assumir a liderança nesse momento tão delicado para a Igreja. Assim que o Papa morre, surgem uma série de questões urgentes. Lomeli se vê diante de perguntas difíceis. Quem estava com o Santo Padre quando ele faleceu? Ele recebeu a absolvição? Descobre-se que quem o encontrou foi o arcebispo Wozniak, em seu apartamento. Então, começa-se a preparar uma declaração oficial, com uma linha do tempo dos últimos momentos do Papa. A partir daí, temas como segredo e controle de informações começam a surgir com força. Há uma grande preocupação com o que será divulgado à imprensa, principalmente sobre a saúde do Papa antes da morte. Lomeli, inclusive, se sente um pouco excluído. Ele não sabia dos problemas médicos do Papa, e começa a se perguntar se é porque já não consideram tão relevante dentro da Cúria. E tudo isso acontece com a sombra das polêmicas que seguiram a morte de Pio XII, como aquelas fotos do corpo que acabaram vazando, o que todos querem evitar a qualquer custo. Enquanto isso, os preparativos para o conclave seguem a todo vapor. A Capela Sistina é cuidadosamente organizada. Mesas, cadeiras, iluminação para transmissão, tudo precisa estar impecável. Os cardeais começam a chegar, e Lomeli observa aquele clima quase caótico, refletindo sobre a urgência de tudo estar pronto. Ele também se lembra da Sala das Lágrimas, para onde o novo Papa será levado logo após ser eleito, um lugar de introspecção e transição. Um dos momentos marcantes é a homilia de Lomeli antes do início oficial do conclave. Em vez de seguir o texto que havia preparado, ele decide falar de improviso. Fala sobre São Paulo, sobre a importância da união, da tolerância e da humildade dentro da Igreja. Isso provoca reações distintas. Alguns cardeais se mostram inquietos, outros parecem realmente tocados por suas palavras. Na noite anterior ao conclave, durante o jantar, há uma surpresa. Lomeli anuncia um novo cardeal, cuja nomeação era desconhecida por todos. Trata-se do arcebispo Benítez, das Filipinas, nomeado in pectore, ou seja, em segredo, pelo Papa falecido. A história de vida de Benítez, especialmente seu trabalho nas favelas de Manila, com todos os riscos que isso implicava, impressiona muitos dos presentes. É aí que começam as articulações políticas entre os cardeais. Facções se formam, estratégias são traçadas. Bellini se torna o candidato preferido dos mais liberais. Tremblay, com fortes laços no Terceiro Mundo, desponta como uma figura estratégica, e ADM começa a ser considerado como possível primeiro Papa Negro. Mas então, uma revelação muda tudo. Lomeli é informado pelo arcebispo Wozniak de que o Papa, pouco antes de morrer, destituiu Tremblay de todos os seus cargos, por uma falta grave. Os detalhes ainda são nebulosos, mas a gravidade do caso é evidente. Com o início do conclave, os cardeais entram solenemente na Capela Sistina. Juram sigilo e fazem a primeira votação. Nenhum nome alcança a maioria de 2/3, mas Tedesco aparece na frente, seguido por ADM, Tremblay e Bellini. Depois disso, as conversas de bastidores se intensificam. Lomeli acaba encontrando um relatório secreto, preparado para o Papa, que contém uma denúncia séria. Tremblay estaria envolvido com simonia, comprando votos de cardeais, especialmente da África e América do Sul. Diante disso, Lomeli toma uma decisão ousada. Rompe os lacres do apartamento papal para resgatar o documento e o compartilha com os outros cardeais na manhã seguinte. A notícia cai como uma bomba. Tremblay perde força, e a divisão entre os cardeais se aprofunda. E não é o único segredo que vem à tona. Começam a circular informações sobre a saúde do próprio Benítez. Descobre-se que ele havia pedido para se afastar por razões médicas, e que chegou a se consultar numa clínica em Genebra, com apoio direto do Papa. Quando confrontado por Lomeli, Benítez revela sofrer de uma doença grave e degenerativa. Apesar de todas as tensões e reviravoltas, o conclave continua. As votações se sucedem, sem definição, até que, na 8ª, acontece o inesperado: Benítez é eleito Papa. Mesmo com as preocupações sobre sua saúde, ele aceita. Escolhe seu nome papal e Lomeli, mesmo apreensivo, se compromete a apoiá-lo. O livro termina com a preparação para o anúncio tão aguardado. Temos um Papa. Lá fora, a Praça de São Pedro começa a se encher de fiéis. Conclave é mais do que um thriller político. É uma reflexão sobre os bastidores de uma das instituições mais antigas do mundo.
Mostra como até um processo supostamente conduzido pela fé pode ser atravessado por ambição, segredos e disputas. Mas também aponta para a possibilidade de escolhas conscientes, de coragem e de renovação verdadeira. Que essa história te envolva e te faça refletir sobre os bastidores da fé, as sombras do poder e as luzes que ainda podem nascer da consciência e da verdade. Boa leitura!